Na trilogia original de Star Wars, a gente é apresentado a dois conceitos: o Império e a Rebelião. A gente vê que o Império é derrotado ao fim da trilogia, né, no Retorno de Jedi, mas na trilogia sequel, o Império retorna, né? O Império tem o seu retorno com a Primeira Ordem. Mas como ocorreu esse retorno e como deixaram isso acontecer? E o mais impressionante é que isso estava debaixo do nariz de todo mundo, mas ninguém percebeu, porque estavam cegos demais com a sua paz e a sua liberdade. Oi, eu sou o Luke, sejam muito bem-vindos ao canal Luke Baduque, canal que mais fala de Star Wars nesse setor da galáxia. E caras, hoje a gente vai falar sobre o retorno do Império, como o Império se reestruturou e como ele destruiu tudo o que viu em seu caminho, e como o retorno dele foi deixado, sabe? Deixaram acontecer esse retorno e tudo estava acontecendo ali desde sempre, mas ninguém viu. Mas antes da gente ir direto pro vídeo, eu queria pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like e ativar o sininho, tá? Vai me ajudar demais e vai ajudar a gente a bater os 2.000 balducos. Para falar sobre o retorno do Império, é importante a gente falar sobre o seu surgimento e principalmente a sua queda. Como surgiu o Império Galáctico, o que levou o Império Galáctico a acontecer e também como a rebelião destruiu o Império Galáctico e como a destruição do Império deu voz para muita gente e acabou com que eles puderam se reestruturar nas escondidas ali e tudo mais. Bom, vamos lá. Como surgiu o Império Galáctico de Palpatine? Antes do surgimento do Império, a gente tinha a República, que demonstrava a democracia do povo em Star Wars. Tínhamos os senadores, que se reuniam em Coruscant junto com o Chanceler Supremo, que era quem mandava em tudo ali na galáxia, onde eles decidiam ali, por meio de debates e tudo mais, leis e coisas que eram o futuro da galáxia, coisas que poderiam melhorar a galáxia e visavam o bem dos povos e planetas de toda a galáxia de Star Wars. O chanceler seguia um governo democrático, ele era eleito por democracia e seguia esse teor democrático, então nada era decidido por suprema vontade do chanceler, tudo tinha que passar pelo menos pelos senadores ali e era discutido na Câmara do Senado. Porém, muitos planetas quiseram se separar da República, vendo que ela era falha, sabe? Tivemos muitos esquemas de corrupção envolvendo o chanceler Valorum, o que deu mais voz ainda para os separatistas. E porém, os separatistas, de tanto quererem causar essa separação, né, essa cisão, e juntando cada vez mais planetas para sua causa e gerando várias tensões políticas, bom, tudo isso acabou gerando as Guerras Clônicas. As Guerras Clônicas duraram mais ou menos ali 3 anos por aí, e no fim dela, o Império surge. Durante as Guerras Clônicas, Palpatine recebe poderes emergenciais da República. Todos os senadores votam em dar esses poderes emergenciais, que significavam basicamente tornar ele alguém supremo, alguém que tinha a voz final ali em tudo. Então ele mandava e criava ordens para o Senado Galáctico. Muitos senadores não concordavam com isso, principalmente Padme Amidala e Bail Organa, e também Mon Mothma, mas não tinha muito que eles pudessem fazer, já que a maioria queria isso. Já que dando mais voz para o chanceler Palpatine, na visão deles, a guerra acabaria mais rápido, né? Se o Palpatine pudesse intervir com mais força, talvez a guerra pudesse acabar mais rápido. E bom, meio que não foi bem isso que aconteceu. Ao fim de tudo, Palpatine decide concluir o seu plano que vinha sendo montado desde a época de Darth Bane, que era derrubar a República e derrubar os Jedi. E com isso, com a ajuda de seu novo aprendiz Anakin Skywalker, ou Darth Vader, ele consegue derrubar os Jedi e a República se transforma em Império Galáctico. Então você vê como várias tensões, várias coisas acabam gerando uma guerra, e com essa guerra uma ditadura acaba surgindo, que foi o que aconteceu com o Império Galáctico. O Império se estabeleceu ali por mais ou menos 24, 25 anos ali na galáxia, sendo vigente e um governo absoluto na galáxia. O Império tinha mãos de aço, nada passava batido pelo Império, e o seu governo era totalmente opressor. O Império também fazia perseguição contra aqueles que eles consideravam não puros, né? Meio que as raças inferiores, que eram as raças alienígenas. Na visão de Palpatine, só os humanos, só a raça humana era capaz de ser tão eficiente. Já as raças alienígenas eram mandadas para campos de trabalhos forçados ou eram executadas, né? Tinham muitas coisas que aconteciam, os Wookiees, por exemplo, eram mandados para trabalhos forçados, manuais, já que eles eram muito fortes. Os Twi'leks também, por terem um vigor acima dos humanos, eram mandados para campos de trabalho forçado, e tinha muito dessa
perseguição, por assim dizer, com raças alienígenas durante o governo do Palpatine. Palpatine também impunha poderes para os governadores e para os Moffs, que regiam sistemas inteiros, né? Então, por exemplo, o Grand Moff Tarkin era responsável por regir um sistema inteiro. Ele era a lei ali. Tanto que se acontecesse algo fora do seu sistema, ainda assim, ele era o cara que iria responder. Por exemplo, ele foi pra Lothal, resolver tudo o que estava acontecendo ali com os rebeldes em Lothal. E por falar em rebeldes, como eles surgiram? Bom, isso dá um vídeo à parte, mas a gente sabe que os rebeldes surgiram de várias células ali e também por vontade de vários senadores. Lembra que eu falei que tinham vários senadores que não concordavam muito ali com Palpatine e tudo mais, não concordavam com os poderes emergenciais que ele recebeu e tal? Então, esses senadores, principalmente, eram Bail Organa e Mon Mothma, que seria a líder da rebelião mais tarde. Bail Organa também é de extrema importância, já que ele é pai adotivo, lógico, porque ela é filha do Vader, mas ele é pai de Leia Organa, e Leia segue os seus caminhos futuramente como uma líder da rebelião. Mais tarde, a rebelião se declara publicamente e incita a guerra contra o Império, né? Uma guerra aberta, e a guerra começa definitivamente pouco antes ali dos eventos de Uma Nova Esperança. Começa ali um ano, mais ou menos, antes de Uma Nova Esperança. O governo absoluto de Palpatine continua por mais 4, 5 anos depois disso, tá? Não acaba imediatamente que a guerra começa, a guerra dura bastante tempo. E cada vez mais Palpatine vai apertando o cerco, apertando a sua mão de aço do Império em volta de planetas menos favorecidos. Lógico que a rebelião vai libertando vários desses planetas, mas nem sempre adianta. E também eles libertam prisioneiros de campos forçados, né? Campos de trabalhos forçados. Mas o que acontece é que a cada planeta libertado, mais 2 eram ocupados pelo Império. Então era algo muito grande para a rebelião bater sozinha, já que a rebelião era isso, enquanto o Império era isso aqui. O Império era enorme, não tinha como a rebelião fazer algo efetivo. Até que veio a Estrela da Morte. A primeira batalha da Estrela da Morte, né, que foi em Yavin 4, a primeira destruição da Estrela da Morte, foi um golpe muito forte no Império, já que aquela era a arma definitiva de Palpatine para poder governar os planetas por meio do medo, já que ninguém ia bater de frente com o Império que tinha uma arma que podia destruir um planeta, sabe? Tipo, se você bate de frente, ele vai lá e destrói o seu planeta. Acabou. Mas Luke Skywalker consegue destruir a primeira Estrela da Morte e acaba que o Império sente esse impacto. Isso é reverberado por vários lugares e mostra como o Império não era invencível e dá esperança para as pessoas poderem se juntar à rebelião e lutarem contra o Palpatine. Mais tarde, Palpatine iria construir a segunda Estrela da Morte, e aí a gente chega no fim do Império. Como o Império acabou? Isso é uma coisa que a gente já viu lá no Retorno de Jedi, mas como ele definitivamente acaba, é o que vocês provavelmente não sabem. Em Retorno de Jedi tem a batalha lá da Segunda Estrela da Morte e tal. Lando Calrissian consegue atirar na Segunda Estrela da Morte, consegue destruir o reator da Segunda Estrela da Morte, e Luke Skywalker luta contra Darth Vader e Palpatine, e pra galáxia inteira ele é visto como o cara que matou os dois, e o cara que libertou a galáxia. E aí, bom, o Império cai, mas não cai de vez. Depois da Batalha de Endor, que é a destruição da Segunda Estrela da Morte, no caso, o Império ainda continua com seus remanescentes ali, levando os ideais de Palpatine à frente, né? Eles continuam ali fechando o cerco em planetas, principalmente, lembra os governadores que eu falei, né? De sistemas? Então, esses governadores fecham cercos em volta de vários planetas e começam a governar ali como imperadores. Então, eles se tornam os imperadores daquele sistema. E isso é uma coisa muito louca, sabe? É muito doido pensar isso. E só mostra como o governo do Palpatine é opressor. No fim de tudo, mais ou menos ali um ano depois, acontece a Batalha de Jakku. E na Batalha de Jakku, o Império, de certa forma, cai definitivamente. Pelo menos publicamente, o Império cai e a Nova República surge. A Nova República fica ali vigente por mais ou menos 32 anos. Aí a gente vai para o retorno do Império. É um tópico engraçado a gente falar disso, porque o retorno do Império se dá à negligência. A Nova República ficou muito confortável, sabe, depois da guerra e tal, acharam que nada mais ia acontecer. Mas Palpatine ainda estava vivo, e o Império estava se reestruturando nas regiões desconhecidas. Ninguém sabia, ninguém via nada, e os remanescentes imperiais, que eram públicos, meio que eram tidos como pessoas que já tinham se arrependido de fazer parte do Império, já estavam trabalhando para a Nova República e tal, mas muitos deles estavam infiltrados na Nova República justamente para dar informação
para o Império que estava se reestruturando nas regiões conhecidas. E o Império se reestrutura na Primeira Ordem. Então, 32 anos depois, General Hux dá um discurso acalorado para uma legião de Stormtroopers e instaura a base Starkiller. E com a base Starkiller, ele destrói toda a República com um tiro só da sua super arma, que é uma Estrela da Morte do tamanho de um planeta, sabe? É um planeta com o poder de um sol, é muita loucura, muita doideira, e ele destrói toda a Nova República. Mas sabe o que é engraçado? Não foi por falta de aviso. Leia Organa já desconfiava que o Império não tinha caído. Ela tinha informações muito quentes de que o Império estava se reestruturando na região. Ela tinha informações muito quentes e muito confiáveis de que o Império estava se reestruturando nas regiões conhecidas. Porém, a Nova República não dava ouvidos a ela e taxava ela como uma louca e alguém que não conseguia viver sem guerra. No fim das contas, Leia Organa estava certa, a resistência surge como um braço da rebelião para lutar como o novo. A resistência surge como um braço da rebelião para lutar contra um novo governo fascista da Primeira Ordem, que é só uma continuação no Império Galáctico. Esta arma feroz que vocês construíram, sobre a qual nós estamos, vai trazer um fim ao Senado e nos levará até a imunda resistência. Os outros sistemas vão se curvar perante a Primeira Ordem e eles se lembrarão que foi hoje o derradeiro dia desta República. No fim das contas, a resistência ganha, né? Leia Organa ganha, os Jedi ganham, todo mundo sai ganhando. O Império é definitivamente destruído dessa vez, Palpatine é destruído de vez agora, o Império, a Primeira Ordem, é destruída também e tiveram um final feliz. Mas é muito interessante a gente parar pra pensar que foi por muita negligência e muitas pessoas que ficaram cegas pela paz ou a falsa sensação de paz que acabaram não percebendo tudo que estava rolando nas regiões conhecidas, tudo que estava rolando ao redor delas, sabe? Pessoas de poder, né? Pessoas que estavam ao lado da chanceler também, inclusive, eram infiltrados, estavam do outro lado da moeda e passavam informação para esse outro lado. É muito interessante a gente pensar que uma sociedade sem história tende a repeti-la, sabe? Uma sociedade sem consciência da sua própria história tende a repetir ela. E talvez, muito talvez, esse vídeo não seja sobre Star Wars só. Talvez nem seja literalmente sobre Star Wars. Talvez esse vídeo aqui seja um aviso. E muito provavelmente eu vou ser escorraçado aí nos comentários desse vídeo, mas é verdade. E é interessante a gente pensar que a falsa sensação de paz traz conforto, e com conforto a gente fica descuidado e cego. E às vezes alguma coisa pode estar rolando debaixo dos nossos narizes e a gente nem tá percebendo, porque a gente tá confortável demais para abrir o olho. E quando acontecer, vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais e aí já vai estar tudo estruturado de novo. Como eu disse, uma sociedade que não conhece a sua própria história tende a repeti-la. Aconteceu isso com a Nova República. E, bom, vamos tomar cuidado aí, né? Que a força esteja com vocês. Michael! Eles não ligam pra